Bem, senhores, a partir de agora estamos sendo gravados. A imagem da advogada da parte requerida, a senhora advogada doutora Paula, não conseguiu ativar a imagem, mas concordou em prosseguir com a audiência desta forma. É algo não no sistema, mas no próprio computador da advogada. E como me foi dito no período pré-gravação, não há possibilidade de acordo, segundo a informação prestada pelo preposto da requerida. Dessa forma, então, nós iremos iniciar a instrução, que estará da seguinte forma. Nós iremos escolher o depoimento, eu vou iniciar o depoimento pelo seu Otto, e, em seguida, eu vou ouvir o depoimento do senhor Mauro Bueno. Prosseguindo, nós vamos ouvir o depoimento das testemunhas, que, nos termos do meu despacho e do Código de Processo Civil, coube às partes proceder à intimação delas ou apresentá-las em banca. De maneira que, seu Mauro, no âmbito do Código, no âmbito de uma audiência, é vedado a uma parte que ainda não prestou depoimento ouvir o depoimento da outra parte. Por essa razão, eu vou pedir uma gentileza do senhor. Eu vou pedir que o senhor saia da sala, né, que o senhor saia da sala virtual, e o senhor aguarde em torno de 5 minutos e volte novamente a pedir o seu ingresso. Tá? O senhor compreendeu? Ok, sim. A doutora Paula tem o seu telefone? Tem. Sim. Tem. Então, se eventualmente o senhor demorar a entrar, eu vou pedir que ela contacte com o senhor, tá bom? Tá, O senhor entendeu, né? Sim, o senhor vai sair, aguarda... Tá. Sim, tudo. O senhor sai, aguarda alguns minutos, depois volta, que eu vou autorizar a sua entrada novamente, tá bom? Ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Obrigado. Seu Otto. Pois não. Seu Otto Fará, não é isso? Exatamente. Eu vou colher o seu depoimento, seu Otto. Naturalmente, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor. Facilita para mim, para o senhor, para todos, de uma maneira geral, né, que as respostas sejam o mais objetivo possível, tá bom? Isso só nos ajuda a entender melhor a questão, tá bom, senhor Otto? Eu vou, então, começar com a sua qualificação. Se eu fizer alguma pergunta ao senhor que o senhor não entendeu, por favor, senhor, não entendi, né? Ou o senhor também pode preferir dizer, não quero responder. O senhor tem essa liberdade para isso, tá certo? Tá? Então, dentro daquilo que da maior gentileza, o senhor pode dizer, olha, doutor, eu não entendi, eu não quero responder, não me interessa. Não tem problema, não vai ter problema nenhum, tá certo? Fique muito à vontade. É o momento que o senhor tem, né? Esse é o momento que o senhor tem para apresentar os seus esclarecimentos. Então, é prudente que o senhor utilize nesse momento, tá bom? Bem. Alguma dúvida por enquanto? Não, senhor. Posso continuar? Pode. Perfeito. O seu nome completo, qual é? Otto Franco Fará. Brasileiro. O seu estado civil, seu Otto? Casado. Casado. Sua profissão? Eu sou comerciante. Hoje empresário, né? Comerciante, empresário, perfeito. O seu endereço completo, por gentileza? Residencial Avenida Beira-Mar, número 1400, apartamento 100. Edifício? Edifício Volta da Jurema. Volta da Jurema. Cidade e estado? Fortaleza, Ceará. Ceará, perfeito. Seu Otto, o nome da sua empresa é Livromar. Ainda é essa empresa? Livromar Limitada. Livromar Limitada. A Livromar Limitada está estabelecida onde? Em São Luís do Maranhão. E o senhor mora em Fortaleza? Exatamente. Em Fortaleza, o senhor tem outra empresa ou é a mesma empresa? Sim, a JF Distribuidora de Livros. Perfeito. Então, o senhor, na verdade, é sócio de duas empresas, da Livromar e da JF Distribuidora de Livros. Exatamente. Perfeito. O senhor está nesse ramo há quanto tempo? Eu sucedo meu pai, nós estamos no ramo há mais de 45 anos. O seu Jamil Elias Fará. Exatamente. Perfeito. Mas a Livromar, se eu não estou me enganado, sim, me corrija se eu estiver errado, ela foi constituída em 99 e 2000, é isso? Exatamente.
Antes, o senhor falou que o senhor estava nesse ramo há mais de 40 anos. Antes, qual era a empresa que atuava nesse ramo? A Jamil Elias Fará, firma individual. Entendi. E Então, desculpa, só para o senhor entender. E a Livromar e a JF são as sucessoras dessa empresa Jamil Elias Fará individual. Então, mas sucessoras no sentido de atividade, não propriamente sucessoras porque assumiu as atividades da Jamil Elias Fará individual. Então, ele atuava, era uma firma individual e no final da década de 90, no início de 2000, foram constituídas essas duas empresas, a Livromar e a JF, distribuidora de livros. JF, distribuidora de livros. Não tinha mais como operar como empresa individual, que a gente operava nos 3 estados. Por que não tinha mais como operar? Porque uma empresa individual começou a ficar muito difícil pela proporção dos negócios. E até para resguardo da própria empresa, elas viraram JF Distribuidora Limitada e Livromar Limitada. A Livromar cuidando do Piauí e Maranhão e a JF no Ceará. Tá. E como é que era o sistema? Como é que o senhor atua atualmente? O senhor recebe os livros e vende, faz a distribuição? Como é que funciona? O senhor pode me explicar o ramo de atividade que o senhor exerce? Posso, sim. Eu sou um representante. Só pela ordem. Por favor, doutor. É porque o preposto da requerida acabou de ingressar na sala. Não, ele não ingressou na sala, doutor. Ele não ingressou na sala porque tem que ter minha autorização. Ah, tudo bem. Eu não autorizei, doutor. Desculpe. Eu não autorizei. Então, só ingressa depois da minha autorização, doutor. Só pode observar, ele não está aqui. Ele apareceu e sumiu para mim aqui. Exatamente, porque eu neguei aqui, doutor. Fique tranquilo, né? Não se preocupe. Só pode observar, não se preocupe. Tudo bem. Posso continuar, doutor? Pois não, excelência. Senhor Jamil, seu Otto, o senhor ia explicando, por gentileza. Doutor Gervásio, é o seguinte, nós começamos no interior de São Paulo, meu pai representava as editoras IBEP. Hoje, eu não represento mais, que há 12, 13 anos. Hoje nós trabalhamos no mesmo segmento, da mesma forma, representando uma outra editora. Qual é a outra editora, doutor? Hoje é a editora Construir. E como é que funciona? Pode ser, na atualidade, como é que funciona? Na atualidade. Hoje, eu faço a propaganda dos livros didáticos, nós trabalhamos com livros didáticos, os livros que os alunos estudam nas escolas. Eu levo o material didático ao professor. Só um instantinho. Continuo fora, doutor? O senhor continua fora. Tá ok. Eu aviso. O senhor vai me avisa então, fora. doutora. Tá. Por favor. Por favor, senhor. Vou tentar ser o mais sucinto. Não, eu faço a propaganda. Não se preocupe. Não se preocupe. É o seu momento para o senhor explicar. Então, eu estou à disposição para ouvi-lo. Tá certo. Doutor, eu levo o livro respondido ao professor, ele analisa, a partir do momento que ele adota, eu, como representante exclusivo, a escola indica ao pai do aluno que compre. Então, as livrarias vêm comprar no meu negócio para revender para pai de alunos. Eu tenho a mercadoria consignada da empresa e mensalmente eu faço um balanço. Após esse balanço é faturado o que eu vendi. Entendi. Então, veja se de fato eu entendi mesmo. O senhor recebe a mercadoria consignada, ou seja, se o senhor não vendeu, o senhor tem que devolver. É isso? Exatamente. Tá. Então, o senhor recebe a mercadoria consignada, faz naturalmente vamos chamar de propaganda, o senhor apresenta os livros aos colégios, aos professores. Exatamente. E aí, se houver interesse, as livrarias compram do senhor. E alguns colégios. Aí eu vou para o interesse comercial. A partir do livro adotado, o pai tem que comprar. Então, ele procura na livraria ou procura na própria escola, que muitas escolas têm uma livraria dentro e ela revende para o aluno.
Tá certo. Esta é a mesma forma que o senhor utiliza no estado do Piauí e do Maranhão. Exatamente. Tá certo. Isso. Hoje não mais. Na época da editora IBEP, eu representava Ceará, Piauí e Maranhão. Sim. Quando terminou, hoje eu só represento a editora Construir no Ceará. No Maranhão também não, nem no Piauí. Represento, eu não tenho nenhuma representação. Meu negócio, infelizmente, se acabou no Maranhão. Entendi. Mas a forma de operar era essa que o senhor Recebo consignado, vendo, faço um balanço e pago após 45 dias o que eu vendi. Entendi. Então, o senhor recebe 10 mil reais de livros. O senhor vende, naturalmente, o senhor tem que tirar os seus custos, o senhor vende aquilo ali por 15 mil reais. O senhor recebe o valor e repassa para eles em 45 dias. Eu tenho que tirar meus custos assim. O livro já vem predeterminado da empresa. Ele vem com preço já. Eu compro o livro com 40% e revendo com 30%. Entendeu? Tem uma margem, um spread de 10% para tirar todos os meus custos empresariais, propaganda e a minha sobrevivência. Entendi. E essa relação com o IBEP, ela se deteriorou por quê? Olha, o IBEP começou em 1960 e poucos. Eu criança ainda. 65. Meu pai já... Tá. Ela deteriorou depois da mudança de presidência. Uhum. Eram dois presidentes, o doutor Jorge Unes e o do seu Paulo Marte. Uhum. O seu Paulo Marte se desentendeu e saiu da empresa. E o doutor Jorge se afastou e entregou na mão do filho. E o filho não quis mais dar sequência ao trabalho que o pai e o sócio do pai faziam e mudou completamente a relação comercial. E não aceitou que era um contrato verbal de senhores que trabalhavam há 30 anos juntos. Entendi. Então, podemos dizer o seguinte, que o seu pai tinha uma relação anterior com os dois presidentes. Quando o filho de um deles assumiu e o senhor também, de alguma forma, começou a suceder o seu pai, houve esse rompimento, é isso? Exatamente. Mas meu pai foi rompido com o meu pai, que o meu pai, infelizmente, faleceu agora, em fevereiro passado, de Covid. Mas o rompimento se deu, meu pai estava dentro da empresa, tudo aqui normal. Entendi. É porque agora eu estou representando, porque eu já estou na empresa há muitos anos, eu trabalho com ele desde que ele começou. Mas houve um rompimento unilateral, porque ele mudou a forma de comercializar e não aceitava o que o pai e o sócio do pai fizeram. E isso aconteceu no Brasil inteiro. Entendi. E essa forma de comercializar era a questão da consignação? Sempre foi consignar. Esses 10% que nós tínhamos era para manter a empresa, a propaganda, que é o maior custo da empresa, mas sempre consignado. Nós não tínhamos capital. O livro é muito oneroso, é muito caro, e o spread pequeno. Então, eles mandavam toda a mercadoria consignada a partir do balanço mensal e no período escolar, às vezes, até quinzenal, quando se tinha muita inflação. Sim. E com 45 dias, eu tenho que pagar. Emite-se a duplicata e eu pago a duplicata. Entendi. E eu sou o responsável pelo recebimento. E a mudança que queriam é que o senhor pagasse adiantado esse valor? Pagasse que não fosse em consignação, é isso? Não, eles mudaram tudo. Eles queriam fazer contrato que não fosse consignado e não aceitavam. É exatamente isso que eu estou perguntando ao senhor, porque historicamente o senhor recebia em consignação, vendia, tirava o seu spread. Exatamente. A mudança que propuseram foi no sentido de que não fosse mais consignado, de que o senhor teria que comprar para revender, é isso? Exatamente. A mudança foi simplesmente, nós não temos mais interesse que vocês sejam representantes. E mandaram um contrato leonino, que se a gente assinasse, a gente estava assinando atestado de óbito. Entendi. Mas essa mudança era exatamente essa mudança. É isso que eu quero entender. Era essa mudança, ou seja, ao invés de o senhor receber em consignação, o senhor tinha que pagar adiantado. Também. Além de mais uma série de coisas. Uma série de além de outras coisas. Além de outras coisas, esse era o ponto que criaria uma dificuldade para o senhor. Exatamente. Eu não teria capital, porque não para adiantar o valor. Chega a 10 milhões de reais de livro. Eu não teria capital para comprar.
Entendi. Então, o senhor teria que pagar esses 10 milhões quando recebesse, diferente daquilo que o senhor vende os 10 milhões e aí fica com 10% desses 10 milhões, é isso? Só para que eu pudesse... Exatamente. Inclusive para arcar com a inadimplência, porque eu revendo o livro, mas o que eu não receber, eu tenho que pagar, de qualquer jeito. Eu sou mesmo quando era em consignação? Não, mesmo quando era em consignação? Mesmo quando era em consignação, eu efetuava a venda. A partir do balanço, independente de eu ter recebido do cliente, eu tenho que pagar. Entendi. Doutora Paula, a senhora tem perguntas? Tenho perguntas, sim. Eu gostaria de saber quando a Livromar começou a atuar com a editora Construir. Quando ela, na verdade, a pergunta da doutora Paula foi o seguinte: quando é que a Livromar e a Construir começaram a atuar conjuntamente? Ou não trabalham conjuntamente? Muito pouco. A Construir, ela nasceu a partir do momento que os representantes perceberam que iriam sucumbir o negócio, que o IBEP não tinha mais interesse em nos ter como representante. A Construir foi uma forma da gente começar a sobreviver. A partir de quando? É isso que a doutora quer saber. Exatamente, doutor. É muito difícil, porque já tem... Acho que esse processo tem 12 anos que está correndo. Não, eu sei disso. A Construir deve ter 15. 15 anos. Mas, então, o senhor ousaria dizer que mais ou menos há uns 15 anos atrás. Porque fica muito difícil as datas para mim. Eu não me preparei para isso. Não. Veja, senhor, eu não estou pressionando, estou perguntando. Se o senhor se lembra, ótimo. Não se lembra. O senhor está dizendo que em torno de 15 anos, é isso? Eu acredito que sim. Pronto, tá certo. Doutora Paula. Quando ele começou a atuar com a Construir, ele ainda atuava com o IBEP? A doutora quer saber se o senhor atuou de forma conjunta, IBEP e Construir. Sim, durante um período muito pequeno, e a Construir era insignificante. O senhor consegue definir o que seria esse período pequeno? Acho que 2 anos. 2 anos, perfeito. Doutora Paula. Eu gostaria de saber qual era o prazo de pagamento das duplicatas que a Livromar tinha. O IBEP concedia quais prazos de pagamento das duplicatas? Após o balanço, 45 dias. Ok. 45 dias para todos os livros? Sim, na grande maioria do didático. Que o IBEP tinha a Companhia Editora Nacional e que alguns paradidáticos tinham um prazo pouquinha coisa maior. Ok. E quando era feito o balanço? Normalmente no final do mês. Todo mês? Mesmo para os didáticos? Sim, com exceção quando saía-se do período escolar, porque nós somos sazonais, durante agosto, setembro, outubro, às vezes não pediam balanço, porque não tinha necessidade, porque não havia movimentação no estoque. Ok. Excelência, eu gostaria de pedir para o senhor esclarecer como era feito o pedido inicial para abastecimento do período pré-escolar. Como é que funcionava essa solicitação de livros, essa remessa dos livros em consignação? Como é que ele fazia os pedidos para o IBEP? Posso responder? Claro, senhor. O pedido inicial era feito exatamente pelo meu conhecimento, nosso conhecimento de mercado, que a gente tinha feito a propaganda. Então, eu sabia quais as escolas e o número de alunos que iriam utilizar esse livro. Então, se eu tinha 10 escolas que adotaram o livro X, pelo número de aluno que eu tinha o conhecimento, eu fazia um pedido base para abastecer o mercado. A empresa me mandava consignado, tentando não ter uma margem nem de sobra, nem de falta. Ok, e quando eram feitos esses pedidos? Em que época do ano? Olha, normalmente esses pedidos eram feitos em novembro, porque como a gráfica era São Paulo, demorava-se normalmente 5 a 6 dias para vir. E o Ceará tem um período escolar, historicamente, antecipado. As pessoas aqui compram livro mais cedo.
Então, em novembro, eu já tinha o estoque em casa para começar a atender a demanda. Então, em novembro, a Livromar já tinha os livros no próprio estoque no Maranhão. Já começava a chegar, não tudo. Ok. E as vendas se davam a partir de que mês? Aí, No Maranhão, eu pergunto, né, Excelência, porque nós estamos, essa Sim, causa... sim, perfeito, perfeito, doutora. Entendi. No Maranhão, só. No Maranhão, eu posso lhe dizer que um período escolar, ele é subdividido em dezembro, janeiro, fevereiro, no máximo março. É a hora que o pai tem a intenção de comprar o livro didático do filho. Eu não entendi. Então, ele vendia entre dezembro, janeiro, fevereiro e um pouquinho, um restante de março. Não, o restante não. Eu revendia durante o ano todo. A maior demanda, por ser sazonal, é dezembro, janeiro e fevereiro. Mas o estoque ficava comigo o ano inteiro. Ok. E aí, nesse período, Excelência, voltando para a pergunta inicial, nesse período, o balanço era feito mensalmente, seu Otto? Doutora Paula, ele já explicou que o período, que o balanço era feito mensalmente e que agosto, setembro e outubro, por vezes, não tinha. Vamos ser mais objetivos, doutora, por favor. Isso ele já explicou, está gravado. Por gentileza, prossiga. Eu gostaria de saber quais eram os descontos aplicáveis. Já disse também. Eu recebia da empresa com 40 e dava, eu sou obrigado a dar 30% para escolas e algumas vezes 26%. Mas quem aprovava o crédito era eu. E tinha clientes que eu não tinha, que só venderia à vista, porque se eu vendesse a prazo não me pagaria. E ele era obrigado por quem dar esse desconto? Era uma regra da empresa, que eu tinha que dar desconto para os professores e para as escolas e livrarias. Porque a livraria é a segunda cadeia. A livraria compra para revender. Era uma regra de que empresa? Era a regra de mercado ou da empresa, da Livromar? Era um combinado da editora IBEP com o seu Jamil. Eles mandavam um livro com 40% e o seu Jamil, meu pai, tinha que dar 30% para a cadeia de varejista, que eram as livrarias. Nós éramos atacadistas. Sim, Excelência. Ele vendia, a pergunta, quem eram os principais clientes da Livromar? Quem eram? Já disse, as livrarias. Eu posso enumerar uma série de livrarias e colégios. A Livromar não vendia direto para a escola, nem para alunos e professores? Vendia para as escolas, porque as escolas, alguns casos, têm CNPJ, porque uma escola não pode revender livro. Mas a gente sabe que no mercado, muitas escolas compram e revendem para os alunos. Que é o nosso cliente básico é a escola. Que eu faço a propaganda. Não é o livreiro que adota o livro. Quem adota o livro é a escola. Correto. A Livromar emitia nota fiscal de venda para as livrarias e para as escolas. Exatamente. Certo. Consta do CNPJ que a empresa Livromar foi constituída em 1996 com o objetivo de comércio atacadista. E a autora deduz toda a tese baseada na representação... Doutora, a questão de... Vamos nos ficar até a fatos. As questões jurídicas, deixemos para as nossas manifestações, por favor, doutora, vamos ser mais objetivos, por gentileza. Então, se a tese é uma, a tese é outra, vamos trabalhar com perguntas objetivas para facilitar o trabalho de todos, inclusive o seu. Ok. A minha pergunta, a Livromar se lembra da divulgadora Joseli de Jesus Gaspar? Joseli? Gaspar. Não. Marcelo Ramos da Silva? Marcelo Ramos da Silva? Não.
Bredson Rodrigues? Não. De quem eram os divulgadores? Quem eram os divulgadores que trabalhavam no Maranhão? No Maranhão, o meu gerente do Maranhão era o senhor Sérgio Santiago, que infelizmente faleceu, que coordenava toda a propaganda. Tinha a dona Ana Amaral, tinha os nomes, porque é tanto tempo, mas eu tenho uma relação de todas as pessoas, seu Jackson, todos os divulgadores que trabalharam na Livromar, fazendo propaganda nas escolas. Esses divulgadores eram funcionários Da do Livromar. IPEP ou da Livromar? Da Livromar. No último ano, o IBEP colocou 2 ou 3 divulgadores contratados por São Paulo. Eles nos obrigaram a receber esses divulgadores dentro da empresa. Tá, então, um ano antes do encerramento do contrato, o IBEP colocou os divulgadores para trabalhar no Maranhão, para fazer a propaganda de livros. Doutor, isso já previa. Eles já tinham a intenção de ir substituindo. Por isso, trouxeram divulgadores contratados por eles e colocaram dentro da nossa empresa. E, mais ou menos, qual seria o custo da divulgação, da promoção, num negócio global? Quanto representa o custo da divulgação? O custo da divulgação é aproximadamente 45% do meu custo de lucro bruto. Eu fico com 55% para sobreviver e manter as empresas durante o restante do ano. Ok. Excelência, Bom, a última pergunta é relacionada a um documento que consta no laudo pericial. Consta que no ano de 2005 existem notas fiscais de comissão para a empresa Multimarcas em Pernambuco. Gostaria que o autor, se o seu Otto pode esclarecer, se eles começaram a representar livros também da Multimarcas. Olha, eu não tenho como esclarecer. A Multimarcas, você está querendo dizer, doutor? A Multimarcas é a editora Construir. Agora, eu quero que fique muito claro, o IBEP, eu era representante exclusivo do IBEP. Eu nunca fui o contrário. A senhora está querendo me colocar numa posição que eu não poderia representar outra editora. Seu Otto, responda a pergunta. Tá, não sei, não posso lhe informar. Perfeito. Doutora? Okay. Perfeito. Ok, excelência, pode... não tenho mais... Perfeito. Não tenho mais perguntas. Obrigada. Perfeito. Obrigado. A senhora pode entrar em contato com o representante, com o seu Mauro? Sim. Tagus? Também faça isso, por favor. Seu Otto, muito obrigado. O senhor pode, se quiser, permanecer na sala. Se o senhor não quiser, o senhor pode sair. Não há mais necessidade da sua participação. Mas tem problema eu me calar e permanecer? De jeito nenhum. Eu vou permanecer, doutor. Não tem problema muito nenhum. Obrigado. Não mexa as mãos. Pode interromper a gravação, por gentileza? Seu Mauro, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor. Naturalmente, o senhor não é obrigado a respondê-las, né? Mas é um momento ímpar para fazer os seus esclarecimentos, que são importantes. Depois que eu fizer algumas perguntas, eu vou passar a palavra ao doutor Rafael, que irá também perguntar ao senhor se ele entender necessário fazer alguma complementação, tá bom? Eu pediria ao senhor que, na medida do possível, fosse o mais objetivo, né, nas respostas. Facilita o nosso trabalho, facilita o desenrolar da audiência como um todo, tá bom? Ok. Perfeito, agradeço. O seu nome completo, senhor Mauro? Mauro Bueno Godoy. O senhor é brasileiro, o seu estado civil? Eu sou casado. Casado. Sua profissão? Eu sou contador. Contador. O seu endereço, por gentileza? Avenida Francisco Justino de Azevedo, número 80, apartamento 21, bloco A, Aclimação, São Paulo. Perfeito. O senhor está no IBEP há quanto tempo? Há 19 anos.
19 anos. O senhor pode nos informar como é que o IBEP trabalha? Se ele trabalha por representação, por distribuição, enfim, qual é o mecanismo que ele utiliza? Ele credencia representantes, ele credencia distribuidores? Como é que funciona? Como é que funciona historicamente? Desde que eu estou no IBEP, nós sempre trabalhamos com o distribuidor. E qual é a diferença? O senhor pode nos explicar? Basicamente, a diferença entre o distribuidor e o representante comercial, ele normalmente faz as visitas, tira os pedidos, aí a empresa que contratou o representante faz a venda para esses clientes, e esse representante ele é remunerado através de uma comissão, que isso é feito através de uma nota de serviço, o que difere do distribuidor. O distribuidor, ou ele compra a mercadoria, ou ele recebe essa mercadoria em consignação mercantil, e o distribuidor faz a venda para os clientes dele, e depois dessa venda efetuada, ele faz a prestação de contas do acerto dessas vendas da onde ele comprou, né? Perfeito. No Brasil, existe vocês operam com alguma representação comercial? Não. Não. Sempre distribuidor. Tá. Qual foi a razão do rompimento do contrato com a Livromar? Tinha uns valores em aberto na época e ocorreu uma quebra de exclusividade na distribuição. O senhor pode explicar melhor isso? Como as mercadorias elas eram feitas em consignação mercantil, você manda todas as mercadorias e essas mercadorias ficam lá no depósito, no caso da Livromar. E, periodicamente, era prestado conta somente daquilo que a Livromar vendia. Então, se ela tinha lá um número X de livros e ela vendeu metade, ela prestava conta da metade que ela vendeu. O restante continuava lá em poder deles no estoque. E nessas prestações de contas foram ficando alguns valores em aberto, que eu não me recordo agora qual o montante em aberto, mas tinha um valor em aberto. E quando esses distribuidores que o IBEP contrata, todos eles são distribuidores exclusivos do IBEP, né? Só pode trabalhar com material do IBEP. E na ocasião houve aí da Livromar aí a distribuição de outros materiais. Entendi. Que não eram do IBEP. Esse valor que o senhor menciona em aberto são livros que foram dados em consignação e não foram vendidos para terceiro, ou não houve prestação de contas dessa consignação? Eles foram vendidos, foi prestado contas, então a Livromar deveria pagar essa compra e alguns valores ficaram em aberto. Entendi. Do montante que foi entregue 10 milhões de livros. Foram vendidos esses 10 milhões de livros, mas não foi repassado o valor dos 10 milhões de livros. É isso que você quer dizer? Isso. Ficou ali alguma coisa em torno de um valor X em aberto. Valor X em aberto, entendi. Isso. Tá. Em algum momento, o IBEP tentou modificar esse mecanismo de consignação? Ou seja, ao invés de entregar o livro de consignação mercantil, já fazer de imediato a venda do livro para o próprio distribuidor? Não, pelo que eu me recordo, sempre foi consignação. Sempre foi. Sim, mas houve uma tentativa de mudança desse sistema, o senhor sabe dizer? Não sei afirmar. Sim, entendi. Tá certo. Antes da Livromar, quem representava, no sentido, quem distribuía os livros do IBEP aqui no Maranhão? Ixi, doutor, eu não vou lembrar, porque quando eu entrei em 2003, né? E Sim. Já estava a Livromar, e aí durou só mais um período, se não me engano, de 2, 3 anos a mais só. Eu não vou saber afirmar quem era o antecessor, não. Tudo bem. Tudo certo. No
caso específico desse valor, né, que teria ficado em aberto, isso, o senhor se recorda pelo menos o período? Qual seria o período referente? Olha, se eu não me engano, foi o último período de escolar, né? Terminou o último período escolar, 2004. Se eu não me engano, o contrato foi até 2005. Acho que foi por aí, 2004, 2005, o período que ficou em aberto. Tá. Mas o senhor é contador da empresa? Não, na época, eu era gerente de controladoria. Hoje eu Sim. sou do financeiro. Tá. E o senhor sendo do financeiro, o senhor não tem noção de quanto está esse valor em aberto? Não me recordo, doutor, não sei afirmar qual é esse valor. Entendi. Tá bom, tá certo. O doutor Rafael, o senhor tem pergunta, doutor? Excelência, gostaria só de saber do representante da promovida se desse valor que foi apontado como em aberto como motivo para a rescisão, esse valor foi cobrado, executado? Esse valor, com certeza, ele foi cobrado. O senhor tem conhecimento de ajuizamento de ação envolvendo esses valores? Não tenho, mas com Excelência, certeza... pela ordem. Não, por favor, doutora. Por favor, doutora. Eu sei o que a senhora vai falar em relação à reconvenção, mas, por favor, doutora, deixa ele... Eu sei. Doutor, por favor. E a cobrança é mais ampla do que a reconvenção. Por favor, doutor. Com certeza foi feito as cobranças normais, né? As cobranças de praxe de mercado, né? Agora, se o título foi protestado na época, eu não me recordo, mas as cobranças foram feitas sim. Ok, excelência, satisfeito. Obrigado. A mesma coisa vale para o senhor Mauro Bueno. O senhor, se quiser, pode permanecer na audiência. Todavia, se o senhor tiver outros afazeres e quiser se ausentar, não tem problema nenhum, o senhor já cumpriu aqui o seu papel, tá bom? Tá Mas ótimo, o senhor pode então. permanecer. Perfeito. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Eu... Doutor Rafael, nós temos 3 testemunhas arroladas 4 testemunhas arroladas, não é isso? Pela autora. Essas testemunhas... Não, nós não temos testemunha para serem ouvidas hoje. Não tem testemunhas. Então, perfeito. Nos termos do meu despacho, as testemunhas, como não houve comprovação da intimação e nem foram apresentadas em bancas, elas serão dispensadas. Ok. Doutora Paula, no caso específico da senhora, houve um indeferimento para a inquirição da perita, porque não houve esse pedido de forma tempestiva. A senhora tem alguma testemunha além das que foram arroladas? Eu tenho uma testemunha, Márcio Proença, que foi arrolada. Sim. E onde ele está? Ele está aqui na... Eu posso chamar para ingressar? Mas eu preciso vê-lo. Sim, vê-lo. ele... Sim, pode chamá-lo, tá? Claro, pode chamar. Eu dou uma pausa na gravação, doutor? Por favor. Alguma observação? Não, excelência, perfeito. Perfeito. Então, eu declaro encerrada a presente audiência. Quero agradecer encarecidamente ao senhor, doutor Rafael, e à doutora Paula, pela forma, né, profissional, cortês, como os senhores se comportaram no decorrer do ato. Agradecer ao senhor Mauro, que já saiu, e ao senhor Otto, né? E desejar a todos um bom dia, um resto de dia, e um ano 2022 venturoso. Espero, né, tão logo os senhores apresentarem as razões finais, num prazo máximo de 15 dias após, no prazo máximo, a sentença será proferida. Muito obrigado a todos, foi um prazer. Grande abraço. Eu peço desculpa a todos pelo atraso na entrada e meu problema. Okay? Doutora Paula, isso acontece, fique tranquila. Um grande Muito abraço. Muito obrigada pela paciência. Prazer. Bom dia. Bom dia. Pode ser.